Vamos agora falar de um anime que geralmente a gente não fala de muito anime chinês aqui, não entra muito na minha dinâmica de temporada, mas quando o bagulho é bom, é legal falar, e aqui estamos com a segunda temporada de Fog Hill of Five Elements. Olha, gastei meu inglês agora, hein? Mas o título é em chinês e eu não vou saber acertar em chinês, então vou ficar com o inglês mesmo. E, bem, segunda temporada geralmente eu não dou sinopse quando é segunda temporada, mas aqui, pra quem não conhece, provavelmente, não sei se tem muita gente que acompanha, mas, bem, quem sabe, sabe. Esse daqui é basicamente uma obra onde você tem alguns avatares, vamos dizer assim, né, algumas pessoas que representam elementos. E, como o título já fala, e eles estão lutando pra tentar lutar contra demônios que estão tentando quebrar uma barreira. Eu não vou lembrar exatamente do plot da primeira temporada, e também não vou entrar muito a fundo no plot da segunda temporada, porque o roteiro de Fog Hills, ele é só eficiente pra te introduzir personagem, introduzir mundo, e dali pra frente é só o espetáculo audiovisual, vamos dizer assim. Porque o grande recheio desse bolo é justamente a animação. Ele tem uma das melhores produções que a gente tem de animes chineses que já foram feitos até hoje, em âmbito serializado, e sinceramente dá um peteleco na cara de muito anime de temporada com uma produção maravilhosa. E quando eu digo produção, é produção em vários aspectos. É em storyboard, é em character design, é em coloração, é em fotografia, é como ele utiliza até aspectos artísticos, né? Estilos de cores, estilos de traços diferentes, técnicas de pinturas distintas para fazer tanto personagem, fazer os cenários, fazer poderes. Ele tem uma gama estética gigantesca e ele sabe usar muito bem isso. Assim também como criar uma interpolação de movimento muito fluida, com storyboards muito inteligentes em fazer fluidez de animação, utilizando muito bem, inclusive, essa fluidez de animação para fazer sequências de lutas maravilhosas e até em alguns bons momentos trazer um pouco mais de fisicalidade aos personagens, fazer eles agirem um pouco mais naturalmente. Mas ele tá muito mais focado, de fato, fazer a apresentação e o show-off na parte de porrada. Porque é lá onde ele brilha, é lá onde ele rebenta os animes de temporada e coloca muitas lutas que a gente vê geralmente em animes de temporada no chinelo. Ele geralmente tem uma produção um pouco diferente. Essa temporada aqui, se eu não me engano, foram apenas 4 episódios. E mandou muito bem no que ele fez, sabe? É uma experimentação visual, assim, absurda. Ele tem toda uma capacidade em criar lutas que são muito estilosas, que são muito inteligentes. Ele, pra assimilar de alguma forma, que lembram, algum anime de temporada que existiu, que talvez até vocês possam ter acompanhado, foi o Go, né, The God of High School. Ele tem essa ideia de fazer lutas coreografadas, como se fosse lutas com técnicas chinesas ou técnicas de artes marciais, e aqui ele aplica isso também. Você vê, de fato, muita ideia de mecanismo corpóreo pra dar porrada, vamos dizer assim. Eu não sei expressar muito bem essas técnicas de luta, ou que se pareçam com artes marciais, como, sei lá, um judô da vida. O judô não, o judô é mais agarração. um karatê da vida. Mas ele tem toda essa ideia de fazer uma luta muito calcado a essa visão de luta. Coisa que é bem chinesa mesmo, né? Você vê, sei lá, alguma obra chinesa que trabalha... um Tigre e o Dragão da vida, que talvez seja um mais representativo ou mais icônico disso. E você tem muito dessa ideia aqui em Fog Hill, e eles elaboram bem demais.
E as ideias que eu falei de lutas que parecem God também tem lá, e aqui é muito mais maximizado. Às vezes o personagem vai se transformar, vai dar um soco, vai dar um poder, e você tem toda uma pintura em nanquim, em guache, e transforma e morfa completamente a construção visual, a estética da obra para criar aquele momento de impacto. E ele faz isso muito bem. Mas, infelizmente, ele... Não é infelizmente, mas ele se limita bastante a esses momentos. Os episódios sendo de 30 e poucos minutos cada, às vezes eles são um pouquinho longos, ou ele gasta um pouco mais de tempo para fazer o world building, e ele faz muito bem. Só que não é toda aquela apresentação visual e todo aquele preparo de animação a todo momento. Ele se resguarda mais para os momentos que importam. E quando chega nesses momentos que importa, é de cair o queixo. Então, nesse ponto, cara, eu dou até muito benefício a ele, porque se ele foi feito para criar essa experiência absurda e magistral de audiovisual em âmbito de batalha e facilmente entrar em várias lutas como melhores do ano, e não só desse ano, mas de outros anos também, eu dou esse mérito para a obra, porque se ela foi pensada para tal e ela é estruturada para isso, todo o resto em âmbito de construção de personagem, construção de mundo, conflitos, que são um pouco mais escanteados, mas eles fazem até só bem o papel deles, ainda eu dou um mérito gigantesco para Fog Hill, e eu acabo... eu tinha dado um 9, cara. Eu tinha dado um 9. Olha, de produção eu posso dizer... de produção nos momentos que é de luta, é um 10 redondo. Mas eu acho que é demais dar um 10 pra Fog Hills como um todo. Então eu vou acabar ficando com um 8, mas ainda assim eu recomendo demais, cara. Inclusive recomendo mesmo. Não é nem só fazer concessão, mas sim, eu recomendo bastante o Fog Hills pra quem quer um espetáculo visual, um espetáculo de luta, que ele é muito diferente, ele é muito único, ele é muito próprio em fazer essa estética, em fazer essa elaboração das lutas, com uso de poderes, sendo muito criativo, usando muito dessa própria mitologia criada, e ele arrebenta em fazer isso. Então, se você quer uma boa obra de luta, Fog Hill com certeza é muito recomendado.